livro do Novo Testamento, capítulo 3, e nós estaremos lendo do versículo 14 até o versículo de número 21. Apocalipse 14. Problema aí de cabo de energia elétrica. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 diz-nos: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírios, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe, faça-nos entender a sua palavra e que a mesma possa produzir em nós fé, compromisso e muito mais que for necessário para a obra do Senhor. No último domingo que eu estive pela manhã, aqui eu falei sobre a igreja de Éfeso, a primeira igreja que está ali na lista das 7 igrejas que fora escrito à Ásia. E disse que nós estaríamos falando sobre as demais. Então eu quis pegar a primeira e hoje pego a última, para podermos falar então. Naquela ocasião, eu disse que a carta às 7 igrejas, havia algumas interpretações por parte dos eruditos. A primeira é que eram, de fato, igrejas existentes, igrejas locais existentes, havia aquelas cidades, havia aquelas igrejas. E que as cartas foram endereçadas a elas. Outra conjectura é que, de fato, as igrejas existiam, as cartas foram escritas, mas aquelas cartas elas não meramente representavam aquelas igrejas locais, mas cada uma daquelas cartas representava uma fase da igreja no tempo, sendo que hoje cremos que estamos nos dias finais. A última carta é essa que nós lemos, a carta à igreja na cidade de Laodiceia. Bom, se de fato for, tem muito a ver com a situação da igreja no dia atual. Vamos ver. O Espírito diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Na realidade, esta palavra anjo, no Velho Testamento, já Malaque, que significa mensageiro, e no Novo Testamento vem a palavra ângelo, que também significa mensageiro. Não estava se referindo a um ser angelical, mas
àquela pessoa que estava na liderança da igreja, o mensageiro da igreja, o anjo da igreja, aquele que era responsável por levar a palavra. Então ele diz: ao anjo da igreja escreve: assim diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que em outros textos, tanto já lá no capítulo 1 de Apocalipse, se refere à pessoa de Jesus Cristo. E ele diz: olha, conheço as tuas obras, que nem és frio, também não é quente. Aí ele diz: quem dera fosse frio ou quente, mas sendo que és morno, eis que estou prestes a vomitar-te da minha boca. Então essa é a primeira palavra, uma crítica feita à igreja. Falei da outra vez também, que geralmente as igrejas elas têm um elogio e tem uma crítica, exceto a igreja de Filadélfia, é a única que não tem crítica, mas as demais elas têm uma crítica e um elogio. Porém, a igreja de Laodiceia, ela não tem nenhum elogio, só são críticas, não tem elogio. Então, se de fato esta igreja representa os nossos dias atuais, a nossa igreja não está assim, né, com Deus não, ela está bem fraquinha mesmo. Conheço as tuas obras, disse ele, e porque não são obras de fato fervorosas, também não são obras frias, estou prestes a vomitar-te. É aquela questão de que quando a pessoa está querendo provocar o vômito, ela coloca água morna na boca e tenta até conseguir vomitar. Então, o que é a primeira crítica em relação a esta igreja? É que não é uma igreja nem quente e nem fria. Então, o desejo de Cristo aqui é que ela fosse ou uma ou outra. E a igreja da nossa atualidade, de fato, ela é assim. Se nós continuarmos lendo o outro versículo, diz: sou rico, estou enriquecida. E nunca a igreja ela teve tão rica como ela está nos dias atuais. Então a igreja hoje ela é uma potência no aspecto econômico também. Ela é. Mas ao mesmo tempo em que ela está tão rica daquilo que é efêmero, daquilo que é material, ela se torna pobre daquilo que é espiritual. Hoje nós negligenciamos muito o lado espiritual, nós deixamos muito de lado o espiritual. Inclusive, algumas coisas que outrora nós não víamos dentro da igreja, agora nós estamos vendo. Por exemplo, nós não tínhamos dificuldade dentro das igrejas com adolescente no aspecto moral, não tinha dificuldade, certo? As igrejas, elas iam tratar das questões morais já de adulto para cima, aliás, de jovem para cima, era as disciplinas, era aquelas coisas todas. Mas nós vamos entrar agora numa fase onde a igreja ela vai trabalhar até muito mais no fator disciplina com adolescentes do que com a própria faixa etária adulta. Preste bem atenção no que eu estou falando. Nós estamos tendo dias onde esta facilidade de conquista das coisas, ela nos levarão à ruína. Quer ver? O primeiro grande desastre que o poder econômico ela está fazendo com os nossos filhos é a internet na mão dos nossos filhos, através do minúsculo aparelho de telefone celular. Você não sabe o que o seu filho faz nas madrugadas com aquele aparelho. Tanto no contato com pessoas, como também contato com conteúdos inapropriados para eles.
Preste bastante atenção no que eu estou lhe falando. A igreja ela terá agora uma grande dificuldade na manutenção da vida ilibada das suas crianças, dos seus adolescentes. O problema agora já não será mais a faixa etária adulta. É a igreja fria dos dias atuais. Fria porque os pais sabem disso, não é nenhuma novidade, mas eles fazem de conta que não estão vendo. É mais ou menos assim: não, eu não estou vendo o que ele está fazendo lá no quarto, então ele não está fazendo nada para mim, quando na realidade ele tem total consciência do que ele está fazendo, mas como ele não vê fisicamente, ele busca se justificar a isso. Então eu confesso que uma boa ideia para os pais era não conceder aparelhos telefônicos celulares aos seus filhos, crianças e adolescentes, porque eles não saberão administrar essa grande dificuldade que eles terão em suas mãos. Se você acha que eu talvez esteja gaga, esteja falando besteira, então espere os dias e logo, logo, não vai demorar muito, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Não vai demorar muitos dias não. Então, queridos, o texto continua, como dizem: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Como se os bens materiais, os recursos materiais, eles fossem autossuficientes para promover a vida que de fato Deus quer para cada um de nós. Os recursos materiais, eles podem até ser um auxiliar, e um bom auxiliar, mas eles não são tudo. Eles não são tudo. Então a igreja atual, ela se gaba disto. Ela tem equipamentos, ela tem instrumentos, ela tem bens móveis e imóveis. Então ela tem condições materiais das coisas, mas o principal se chama o lado espiritual. Veja bem, nas nossas conferências, quando hoje vamos realizar, nunca tivemos conferências tão bonitas e tão pomposas como na atualidade nós podemos oferecer. Os recursos de projeção e muito mais, podemos fazer coisas maravilhosas, trazermos um homem lá de São Paulo, Rio, de avião, imediatamente, hoje as passagens aéreas todas baratas, não é dificuldade nenhuma, hotel existe em todos os lugares para hospedar, sem dificuldade nenhuma, mas as nossas conferências hoje, elas são bonitas para a vista, mas não são bonitas para o coração. Termina 3 dias de conferências, e a somatória das conversões, às vezes 2 pessoas, e olhe lá, às vezes nenhuma. E outrora nós fazíamos conferências, e nós íamos computar no final daquela conferência a quantidade de vidas que aceitaram Cristo, porque eram muitas. Entendeu? Eram muitas. O que foi? O material suplantou o espiritual. A nossa preocupação hoje é em fazer uma coisa bonita, trazer um cantor famoso, etc, etc, etc. Quando na realidade o lado espiritual se vai. É uma igreja rica, porém pobre, a igreja de Laodiceia. Mas ele diz, olha, não sabes ainda, versículo 17, parte B, não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu? Vem uma recomendação: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que de fato possa te enriquecer, roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez,
que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu gostaria de ter tempo para trabalhar sobre cada um desses pontos dessa contextualização, mas a palavra, o tempo não nos permite tanta coisa. Mas se nós formos observar, é exatamente o que a igreja precisa para esse momento. Finalizando, nós precisamos ver esse buraco, nós precisamos ver esta lacuna, nós precisamos ver essa brecha que precisa ser fechada. Precisa ser fechada. Versículo 19, a afirmação é: eu repreendo a todos e castigo a todos quanto amam. Ser zeloso e arrepende-te. E um versículo que nós muito utilizamos, os pregadores, na hora de fazer o apelo, fazer o convite às pessoas que porventura nós queremos que receba Cristo como Senhor e Salvador. Apocalipse 3:20. Nós dizemos: olha, porque a palavra diz, o Senhor Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Tudo bem, mas esse versículo, veja, que no contexto dele, é um apelo, é um convite feito à igreja, e não ao mundo, certo? Ou seja, o Espírito, ele está convidando os crentes, ele está convidando a igreja para esse banquete, não é o mundo. Não é o mundo, certo? Por quê? A igreja estava tão distanciada que se requer nesse momento um convite. Olha, venha, ouça, eu estou batendo na porta da tua casa, eu estou querendo entrar. Igreja, estou batendo. Igreja, se tu ouvir, se tu abrir a porta, então eu, o dono da igreja, é o que o Espírito está dizendo, eu, o dono da igreja, vou entrar. Aí sim, de fato vai haver um banquete, nós vamos ceiar juntos. É o que o Espírito está dizendo à igreja. Mas a pergunta é: nem permissão direta mais o Espírito tem na igreja. É preciso ele bater. Ora, na minha casa, eu tenho a chave. Quando eu chego, eu não vou bater. Eu simplesmente abro a porta e entro. Então implica dizer que nem a igreja mais pertence ao Senhor, porque ele precisa bater. Eu acredito que na sua casa, a não ser que você tenha esquecido a chave, ou que resolveu sair sem a chave, mas você tem autoridade de entrar na sua casa. Você não precisa pedir permissão para entrar na sua casa. E quando alguém bate, a ideia é de que ele está pedindo permissão para entrar. Então o Espírito, ele se sente do lado de fora da igreja, certo? Então, assim é o retrato da igreja de Laodiceia. Uma igreja que tem muitas obras, mas são obras de ativismo. O que é ativismo? Ativismo são muitas atividades que terminam sem nenhuma eficácia. Só é ativismo. Porque a atividade, ela tem um objetivo final, e ela vai em busca da consecução daquele objetivo final. E geralmente, as nossas igrejas, elas têm muitas atividades, é um calendário imenso. Agora, se você perguntar, sim, mas qual é o real objetivo final dessa atividade? As pessoas não sabem. Esse ano mesmo de 2021, nós tivemos muitas atividades aqui,
que elas são chamadas atividades balofas. Balofas. Não sei o que é algo balofo. Balofo é algo que tem volume, mas não tem nem peso e nem conteúdo. É uma esponja. Você pega uma esponja e você amassa ela na mão, ela fica bem pequenininha. Aí quando você solta, ela volta para aquele tamanho todo. É algo balofo. Só tem tamanho, mas não tem peso, não tem conteúdo. Então isso chama-se ativismo. Quando lá nós poderíamos trabalhar menos e ganhar muito. Nós poderíamos trabalhar mais no fator espiritual, trabalhar menos no fator físico e ganharmos muito. Tenho, porém, contra ti que a tua obra nem é quente, nem é fria, é morno. Ou seja, é exatamente isso que eu estou falando, algo balofo. Então, meu querido, talvez seja esse o retrato desta igreja local. Cabe a cada um de nós, não só a diretoria, mas cada um de nós, eu, você, cada um de nós, chegarmos a ter uma luz dada por Deus e buscarmos mudar o rumo da igreja. Se esse não é o rumo da igreja, se essa não é a situação da igreja, e assim Deus nos abençoe mais e mais. Mas o certo é, não podemos ser uma pessoa assim. Preferível é que sejamos crentes quentes, como diz a palavra, que as nossas obras sejam quentes, que as nossas ações sejam quentes, que as nossas ações sejam visíveis diante de Deus e produtivas diante dos homens. Que assim seja a nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Timon, e todas as demais igrejas que de fato louvam ao Senhor aqui nesta cidade. Amém? Pois bem, vamos às nossas salas. Se tiver alguma pessoa, algum convidado, então você que faz parte da sala, convida a pessoa para ir à sua sala. Vamos orar então. Bendito e eterno Deus, somos-te imensamente gratos, porque o Senhor chamou cada um de nós para compormos a tua igreja. E assim, ó Deus, não queremos viver com obras frias, mas queremos realmente ter obras quentes, obras onde sejam aprovadas pelo Senhor, obras onde sejam beneficentes ao mundo e à tua igreja. Portanto, ó Deus, a cada dia, faz com que esta igreja seja ainda mais avivada, a cada manhã, possa firmar ainda mais seu compromisso com Cristo, e assim, toda a igreja, não ficando ninguém para trás, possamos seguir de cabeça erguida, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Portanto, aumenta, ó Deus, a fé, aumenta a eficácia de cada um, aumenta o desejo, a sede de te servir, a sede de buscar-te através da leitura, da oração e muito mais. Agora, ó Deus, Pai querido, em salas de aula pedimos que Tu continues Teu Espírito falando conosco, nos orientando, e que venhamos sair daqui com um aprendizado ainda maior de Ti. Muito obrigado por esta manhã, por aqueles que não puderam ouvir, que à noite estejam aqui, e que encontro marcado, louvemos o Teu nome, exaltemos o Teu santo e bendito nome. Salva vidas nesta noite, transforma, pois assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, vamos às nossas salas.